Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos amados irmãos e amigos. É mais uma oportunidade que o Papai do Céu nos concede de nós estarmos aqui nessa manhã louvando, engrandecendo o seu nome. É mais uma oportunidade que Deus tem dado à minha pessoa, à tua pessoa, de nós estarmos indo muito mais além e que nós venhamos nos esforçar, que nós venhamos em nome de Jesus Cristo pegar essa oportunidade e fazer dela como se fosse o último dia de nossa vida. Nós venhamos nos fortalecer no Senhor na data desse dia, para que nós possamos fazer coisas melhores, muito melhores para Deus, seja no casamento, seja no trabalho, seja a oportunidade de nós estarmos se mostrando para os nossos filhos, seja no futebol, seja onde for, que nós venhamos dar o nosso melhor, nós venhamos em nome de Jesus Cristo falar: Deus, olha, muito obrigado por essa oportunidade nessa manhã. Eu creio que o Senhor não vai decepcionar comigo, eu vou fazer o melhor, e no final desse dia eu creio que eu fiz o melhor que eu não fiz durante toda a minha vida. Eu fiz com que esse dia valesse a pena. Então que venhamos em nome de Jesus Cristo nos colocar diante do nosso Deus, diante desta oportunidade que Ele tem nos dado de um novo amanhecer. Vamos fazer diferente, vamos estar não rasgando, as nossas vestes, mas que venhamos rasgar os nossos corações para Deus e falar: Deus, eu verdadeiramente quero mergulhar, eu quero me encher da Tua presença, porque eu não me aguento mais de estar simplesmente olhando a situação de fora, mas eu quero entrar dentro, eu quero participar desse fervor, eu quero participar, aleluia, do Espírito Santo do Senhor. Eu quero exalar, assim conforme o Senhor tem exalado esse perfume da rosa de Saron. Eu quero fazer toda a diferença em onde colocar as plantas dos meus pés. Eu hei de ver, eu hei de sentir as pessoas olhando, as pessoas também sentindo esse mover, sentindo essa fragrância do Teu poder, da Tua unção. Eu não quero ficar simplesmente aquém disso tudo que está acontecendo. Meu coração, ele não vai mais ficar endurecido, mas eu quero, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. Verdadeiramente, Deus, eu quero estar experimentando, mais de Ti. Eu quero verdadeiramente estar fluindo da Tua presença. Então vamos fazer parte desse grande ministério, dessa geração que vai fazer toda a diferença diante do nosso Deus. Essa modificação, essa situação toda, esse grande mover, ele começa na minha vida, começa na tua vida. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele começou, amados irmãos, uma grande revolução com 12 homens, amados irmãos, e ele chamou pescadores, ele chamou pessoas simples para fazer uma grande revolução. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, revolucionar também no nosso tempo, e que nós venhamos revolucionar para o bem, que nós venhamos revolucionar, trazendo as pessoas para perto, ajudando as pessoas, fazendo com que elas, em nome de Jesus Cristo, venham receber desse poder sobrenatural do Altíssimo, do Senhor Deus, o Deus de Israel. Amém? Glórias a Deus. Eu quero ler um texto, amados irmãos, que o Senhor ele tem colocado aí na minha vida. Já dei uma pincelada nele aqui no WhatsApp, passei para alguns irmãos esse texto, já fiz uma oração e também vou orar antes de nós estarmos começando, Aqui também nós vamos estar orando, nós vamos estar clamando ao Senhor, nós vamos estar falando com o nosso Deus na data desse dia. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus, porque Ele é digno, de toda honra, de toda glória. Ele é lindo, o nosso Deus, Ele é lindo. Amém? Glórias a Deus. Então oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus,
por esse dia. Muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados, ó Deus. Nós precisamos entender, Senhor Deus, o teu propósito, ó Pai, com relação, Senhor Deus, essa mensagem, o que o Senhor quer falar conosco, ó Pai. Nós precisamos, ó Pai, abrir o nosso coração, a nossa mente, Pai. Nós precisamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, revigorados, ó Pai, diante do Senhor. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, aleluia, Senhor Deus, enchendo-nos, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, fazer parte do teu reino. Então, Pai, não deixe que nós venhamos viver na ociosidade, ó Pai, que nós não venhamos ter tempo para nada, Senhor Deus, mas que nós venhamos ter tempo, Senhor Deus, para ouvir a tua palavra, ter tempo, Senhor Deus, para estar, Senhor Deus, ouvindo, recebendo a ministração do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus Cristo, fale conosco, ó Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. O texto diz assim, Abacuque, capítulo 2, ele diz assim: sobre a minha guarda estarei, diz Abacuque, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando for erguido. Diz mais no versículo 2: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passe correndo. Novamente, então o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passe correndo. Amados irmãos, o Senhor, Ele está falando para mim, o Senhor está falando para você, que Ele sabia da nossa pressa, Ele sabia da nossa vida de fast food, que a gente pede ali a comida de um lado, ela já sai lá do outro lado. A gente paga aqui no guichê e quando a gente entra ali no box com o carro, a gente sai do outro lado já com a comida na mão. Porque tem pessoas ali dentro envolvidas só em fazer aquelas comidas, e aquela comida é coisa rápida, né? No estalar de dedo, você paga aqui e já sai do outro lado com a comida na mão. Então o que eu quero dizer a você, amados irmãos, Deus já sabia da minha pressa, já sabia da tua pressa, sabia que a paciência que nós temos é paciência para prender a nossa atenção, é coisa assim de 3 segundos. Não prende mais a minha atenção, não prende mais a tua atenção. E às vezes a gente chega no culto e a gente fala: ih, esse pregador aí, só Jesus, ninguém aguenta ouvir esse pregador, dá até sono. E a gente costuma dessa maneira assim, amados irmãos, agir. A gente costuma assim tratar do nosso corpo, tratar do nosso coração, e a gente quer fazer isso conosco, e a gente não tem mais aquele tempo para uma conversa saudável, entendeu? A gente não tem tempo mais para um namoro saudável, a gente não tem tempo para uma comunhão saudável, a gente não tem tempo mais para um relacionamento saudável. Tudo nosso é às pressas. Hoje em dia, amados irmãos, meninas de 10 anos já estão grávidas, não sabem mais esperar o tempo do Senhor. Nós vivemos um tempo, amados irmãos, que as coisas estão exageradamente na pressa, né? É como se fosse assim, é o flash. A situação é cada vez pior, assim, desse jeito, amados irmãos. Os carros estão cada vez mais velozes, os aviões cada vez mais velozes, os trens cada vez mais velozes, e nós também cada vez mais velozes. Hoje, se não dá para fazer as entregas por caminhões, porque os caminhões quebram na pista, faz por avião. Se não faz por avião, tem colocado aí o trem-bala. Se não faz pelo trem-bala, faz pela a lancha, que a lancha é rápida. E assim, amados irmãos, a gente não tem tempo, né, mais para estar esperando a maturação
aleluia, até mesmo das hortaliças, até mesmo dos frutos, né? Hoje nós colocamos aí um antídoto para que esses frutos recebam a maturação mais rápida. Nós precisamos entender, amados irmãos, que o tempo de Deus é na paciência, o tempo de Deus, aleluia, para a minha vida e para a tua vida. Nós temos que gastar tempo com essa palavra, nós temos verdadeiramente nos entregar. Porque não é, amados irmãos, pela multidão do meu dinheiro, não é pela multidão do teu dinheiro, não é pelo valor que nós temos financeiramente, não, de maneira nenhuma. É pelo nosso coração quebrantado, é pelo nosso desejo de estar o adorando em espírito e em verdade, é pelo nosso choro, é pelas nossas lágrimas. E muitas vezes, amados irmãos, a gente está vivendo no orgulho, a gente está vivendo exageradamente, correndo, mas o Senhor, Ele tem preparado para mim e para você, conforme Ele diz para Abacuque: olha, diz o Senhor, então me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que, aleluia, para que a possa ler aquele que passar correndo. A gente precisa entender que o Senhor, Ele está escrevendo, amados irmãos, e quanta coisa tem escrevido o Senhor, quanta coisa tem colocado o Senhor escrita. Será que nós estamos observando aquilo que o Senhor tem escrito, aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, aquilo que o Senhor tem feito na tua vida? Será que temos colocado diante do Senhor, amado irmão, amada irmã, tudo aquilo que o Senhor tem para nós? Em nome de Jesus Cristo, vamos colocar a nossa vida no Senhor, vamos colocar em nome de Jesus Cristo, amados irmãos, a nossa fé nesse Deus que tudo pode. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, amados irmãos, estar firmados no Senhor. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Noemi Souza, que Deus esteja te abençoando na data dessa manhã, em nome de Jesus, operando, né, na sua vida, derramando mais e mais do seu Espírito Santo. Também a nossa irmã Marina, que Deus esteja abençoando a nossa irmã Marina Salles, que Deus esteja operando, né, na vida da amada irmã, na vida da sua família, que Deus esteja aí fazendo um magnificar, né, aleluia, da sua presença na nossa vida, que nós possamos ser uma bênção nas suas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então, amados irmãos, o Senhor, Ele tem falado a respeito, né, no versículo 3, o Senhor tem dito dessa maneira, preste bem atenção: porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas a pressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Assim diz a palavra do Senhor. No versículo 4 diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa e não é reta nele, mas o justo pela fé, aleluia, pela sua fé viverá. Tanto mais por ser dado o vinho é desleal, homem soberbo que não permanecerá, e que alarga como o inferno a sua alma, e é como a morte que não se farta e ajunta para si todas as nações, aleluia, e carrega a si todos os povos. Amados irmãos e minhas amadas irmãs, nós vivemos um tempo em que o Evangelho, né, aquilo que temos pregado, aquilo que temos falado, tem saído de moda. Ontem eu estava conversando com meu sobrinho, ele trabalha na área de marketing, né? E nessa área de marketing, né, ele estava me falando, né, a respeito do que tem dado dinheiro hoje em dia, em todas as áreas, né, para que nós venhamos prender a atenção das pessoas em 5 minutos. Se nós não prendermos a atenção das pessoas em 5 minutos, nós perdemos a pessoa. Então, nessa área de marketing, né,
a gente vê Deus falando aí também, né? Ele está dizendo assim, olha, então o Senhor me respondeu, está dizendo Abacuque aí, sobre a minha guarda estarei. Abacuque, ele está dizendo que estará vigilante, né? E ele diz assim, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. Ele está falando que ele está ali esperando o Senhor falar. Para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando eu for erguido, quando ele falar comigo. E ele diz assim, o Senhor então me respondeu e disse, escreve a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passar correndo. Por causa de que ele está falando isso? Porque ele já sabia desses momentos ligeiros que nós estaríamos vivendo. Amados irmãos, muitas vezes nós temos aí irmãos passando por problemas seríssimos, né? A respeito de orações, a respeito de busca, né? Do Espírito Santo, a respeito de uma resposta de oração para os seus filhos e para a sua casa e para si próprio, né? Mas muitas vezes, meus amados irmãos, sabe o que acontece? A pessoa coloca o fardo sobre o pastor, fala, pastor, eu estou passando uma necessidade muito grande, né? O meu marido, ele está assim desse jeito, a minha esposa está assim desse jeito, o meu filho, a minha filha. E aí ele aparece uma vez na live, coloca o seu fardo, né? Aquilo que ele precisa e nunca mais aparece. E ele deixa ali escrito o nome das pessoas da família que precisam de oração. Mas a oração, o meu pedido, o teu pedido, quando você coloca alguma coisa para o pastor orar, você tem que estar junto orando, você tem que estar junto clamando, você tem que estar junto fazendo um com o pastor. Você não pode simplesmente deixar o fardo e sair correndo falando, não, quero deixar o fardo na mão de cada um dos pregadores. Eu vou deixar na mão desse, eu vou deixar na mão daquele, eu vou deixar na mão daquele outro. Mas eu mesmo, depois que eu coloco o fardo na mão de um pastor, coloco na mão de outro, eu sento na minha cama, eu sento ali na minha poltrona, ligo a televisão e vou ver novela, eu ligo a televisão e vou ver um filme, eu ligo a televisão, ou se não pego o celular, vou ver o TikTok, vou ver o Kawaii, ou se não vou para minha piscina, deito ali, vou dar uns mergulhos, vou me refrescar debaixo de um chuveiro. Não, amados irmãos, quando o fardo é teu, quando a situação difícil é você que está passando, a gente vê quantas pessoas dizerem a respeito de ditado, aquele que é o dono do defunto, ele pega na cabeça. Aquele que verdadeiramente, conforme diz o ditado aí, o olho do dono é que engorda o gado. A gente precisa entender se o problema que eu estou passando, eu tenho que estar nele lutando também, eu tenho que estar nele me fortalecendo e clamando a Deus juntamente. Eu falo, estou aqui, estou precisando de oração, mas estou aqui, eu tenho orado também pelo Senhor, tenho aqui também clamado, eu tenho feito a diferença. Mas a nossa correria está tão grande que a gente quer um milagre para ontem. E muitas vezes, amados, Deus quer fazer, mas Deus tira um povo, preste bem atenção o que Deus está fazendo, Ele tira um povo do Egito, Ele fala com Moisés, eu te fiz subir aqui, eu trouxe essa cordeirinha perdida aqui no monte, porque eu queria falar contigo no reservado, e sei que você está chegando para perto da sarça, mas tira a sandália do teu pé, que o lugar que tu pisa é terra santa. E Moisés olha e ele assusta, quem é, Senhor? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O meu povo está clamando lá no Egito. E eu vou te enviar para tirar o meu povo de lá. E Moisés falando, não, de maneira nenhuma. Eu sou pesado de língua, eu não consigo falar. E Deus fala, foi eu que fiz a boca do homem, foi eu que fiz o braço, a perna, foi eu que fiz todas as coisas.
E se eu estou te enviando para tu ir lá, tu vai. E tu tira o meu povo de lá. Moisés, através de 10 pragas que Deus envia, tira o povo do Egito. Para estar colocando o povo na terra prometida. Mas o povo precisava ser sarado de toda a maldade que havia no Egito. O povo precisava aprender aquilo que Deus queria ensinar, aquilo que Deus queria colocar no seu coração. Porque, amado irmão, aquele povo, ele saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Ele sentia saudade dos pepinos, dos melões, ele sentia saudade das carnes do Egito. Mesmo na escravidão, mesmo tomando pancada, chicotada, mesmo tendo seus mortos, eles sentiam saudade do Egito. E Deus querendo transformar aquele povo, Deus querendo sarar aquele povo, e o povo com o coração duro, Deus fala que aquele povo é um povo de dura cerviz. A gente precisa entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda hoje, amados irmãos, tem pessoas que, aleluia, que foram evangelizadas, tem pessoas que verdadeiramente foram tiradas do mundo, mas o mundo não saiu de dentro delas ainda. A gente precisa entender que Deus está trabalhando a minha causa, Deus está trabalhando a tua causa, Deus está fazendo, aleluia, com que as virtudes do Santo Espírito dele venha verdadeiramente morar dentro dos nossos corações. Mas muitas vezes, amados irmãos, nós ainda estamos duros, nós estamos pesados de língua, nós estamos ainda com o nosso coração endurecido, e Deus quer fazer uma obra na minha vida e na tua vida. Então nós precisamos, irmão, passar ali verdadeiramente pelo lapidar do Espírito Santo de Deus. Deus está nos lapidando, conforme eu falei ontem. Deus tem levado na casa do oleiro, e ali, amados irmãos, Deus ele vai passando água, e passando água ele vai dando forma ao barro, e na água que ele está passando agora, depois que o vaso fica pronto, ele coloca o vaso para secar. O vaso estando seco, depois o vaso passa para a fornalha, depois o vaso passando pela fornalha, ele é pintado, coloca uma tinta nele, depois coloca um verniz. A gente precisa entender que Deus ele quer fazer com que nós venhamos passar por processos. A paz do Senhor Jesus, o nosso amado irmão Heleno, que Deus esteja te abençoando. Mas ninguém, amados irmãos, hoje em dia quer passar por processo, parece que nasceu pronto. E não é bem assim. Há processos que nós devemos passar. E muitas vezes, amados irmãos, as nossas dores, as nossas lutas que nós temos passado, amados irmãos, tem a ver com Deus agindo na nossa vida, tem a ver com Deus movendo as águas a nosso respeito. Nós precisamos entender que Deus ele está trabalhando, Deus ele está movendo, amados irmãos, e quando Deus move, amados irmãos, nós estamos aí passando por situações que Deus quer fazer verdadeiramente com que nós venhamos aprender com Ele. O povo de Deus, ele ficou 40 anos, amados irmãos, andando em torno da terra prometida. A terra prometida estava a uma semana, amados irmãos, de entrarem na terra prometida, e Deus segurou eles 40 anos, e depois de 40 anos, amados irmãos, só entrou na terra prometida aquelas pessoas, amados irmãos, que nasceram verdadeiramente ali no deserto, os filhos daqueles que saíram do Egito, que estavam ali, que nasceram no deserto, e eles que entraram, e somente Josué e Caleb, dos que saíram do Egito, é que entraram na terra prometida. Então Deus quer trabalhar na minha vida, quer estar trabalhando na tua vida, e Ele está dizendo para mim e para você. A palavra do Senhor está dizendo assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passar correndo. Aquele que passar correndo possa ler. Deus está falando assim: olha, está escrevendo no outdoor, preste bem atenção, porque isso que está sendo escrito aqui nesse outdoor, esse outdoor está sendo colocado diante de você, para você pelo menos dar uma pincelada no seu olhar, porque para depois você não ter desculpa de que você ficou do lado de fora, porque você não conhecia a minha palavra. Eu tenho aqui estou escrevendo em letras bem legível, estou escrevendo em letras grandes. O apóstolo Paulo ele diz que escreve em letras garrafais.
Nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus ele está fazendo uma obra na minha vida e na tua vida, mas nós não temos tempo para Deus, amados irmãos. Nós não temos o costume de colocar a nossa vida no Senhor. Eu vejo as crianças, eu vejo os jovens, eu vejo alguns adultos, eles ficam assim, ó, vidrados no videogame, eles ficam vidrados numa coisa e outra, ali tem passando, pá, 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 e aquilo ali eles ficam ali vidrados e chama para almoçar, não posso sair agora, se eu sair eu perco o jogo, e fica ali o tempo todo, ali naquela tensão e tal, aí chama para vir para a igreja, aí ele dorme em cima do computador, ele dorme em cima da Bíblia, ele fica abrindo a boca toda hora, ele fica olhando no relógio. Muitas vezes nós não temos tempo para Deus. Aí na hora que surge uma situação complicada, na hora que surge uma situação terrível, amados irmãos, a respeito de que nós precisamos de um milagre de Deus, sabe o que acontece? Aí a gente corre para perto de Deus e fala: Senhor, eu preciso, Senhor, o que tem acontecido, Senhor, eu te servi tanto tempo. E aí a gente fica chorando na presença do Senhor, a gente cutuca um, a gente cutuca outro, a gente fala com um, a gente fala com o outro, aí a gente toma tendência. Amados irmãos, a gente precisa ver, amados, e buscar o Senhor enquanto não está acontecendo uma coisa grave na minha vida e uma coisa grave na tua vida. A gente precisa ter um bom depósito diante do nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então o que tem acontecido hoje, amados irmãos, marketing e tem uma palavra difícil aí, empreendedorismo, né? Uma palavra muito difícil, mas saiu. Então o que acontece? Hoje em dia as pessoas estão empreendendo a atenção das outras pessoas desse modo. Então o que tem acontecido? Tem acontecido que ele tem prendido a atenção de muitas pessoas a respeito disso. Então quando prende a atenção, meu amado irmão, minha amada irmã, as pessoas ficam dessa maneira, elas dão atenção naquilo, nos joguinhos, né? Eles prendem a atenção da pessoa num jogo que não pode sair do jogo, porque se sair tem que voltar lá na primeira fase novamente, não pode sair, as crianças ficam sem almoçar quase que o dia todo, porque não pode sair do jogo. Nós precisamos entender, amados irmãos, que hoje em dia a gente olha para o TikTok, a gente olha para o Kawaii, são frações de tempo, não é aquele tempo de meia hora, uma hora, e as pessoas têm falado comigo: Pastor Carlos, o senhor precisa colocar 5 minutos, você precisa colocar alguma coisa que vai prender e chamar a atenção das pessoas a respeito disso. Mas o que Deus tem colocado no meu coração é o que vocês têm recebido. O que Deus tem colocado no meu coração são assuntos que eu preciso ter mais tempo para nós estarmos aí destrinchando esse assunto. Eu não tenho assim tempo de 5 minutos para falar. Eu quero falar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu quero falar aquilo que Deus tem verdadeiramente colocado na minha mente. Eu quero falar verdadeiramente aquilo que, mesmo que não tenha visualizações aí expressivas, mesmo que não tenha aí grandes avanços, eu sei que alcançando algumas pessoas, ou 1 ou 2 pessoas, para mim já vai estar satisfatório, porque o Senhor vai fazer verdadeiramente com que a sua palavra venha entrar no nosso coração, que a sua palavra venha, aleluia, nos instruir, para que nós venhamos instruir a outras pessoas. O que é mais gostoso, amados irmãos, é nós sentarmos com um avô, com uma avó. O que é mais gostoso é nós sentarmos com uma pessoa que a gente não vê há tanto tempo, a gente senta ali e ela conta um caso tão gostoso, ela traz aquelas coisas que passou no passado, as lavouras que ela plantou, como ela plantou, ela traz ali como comprou um cavalo, como o cavalo foi bom para ela, ela conta como ela construiu a casa, o sacrifício dela para construir aquela casa, mas todo o tempo ela tirava um pouquinho do que ela ganhava mensalmente, investia ali, ela furava uma sapata, ela furava outra sapata, ela levantava uma coluna, ela levantava outra coluna na outra semana ela colocava a laje, depois colocava os tijolos, ela entrou para dentro de casa, ainda casa sem reboco, ainda sem energia elétrica, ela usava luz de vela. É muito bom, amados irmãos, nós estarmos sabendo a respeito das entrelinhas. Muitas vezes hoje em dia nós queremos saber o início e o final
qual é o final, o resultado, o que aconteceu. Mas o importante, amados irmãos, é o processo de todas as coisas. Nós precisamos entender que Deus está falando conosco, e quando Ele fala a respeito das Sagradas Escrituras, Ele fala que no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Nada do que foi feito se fez sem estar com Ele, Jesus Cristo. No início de tudo, o Espírito do Senhor, ele pairava sobre a face, aleluia, das águas. Nós precisamos entender que quando o Senhor fala ali em João capítulo 1, versículo de 1 a 3, ele está falando que a obra de toda a humanidade, a obra de todas as galáxias, a obra de tudo foi feito não somente por uma pessoa, mas ele fala pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele fala a respeito, amados irmãos, de que ele planejou todas essas coisas para a minha vida e para a tua vida, e que nós estamos vivendo hoje em dia, coisa que ele planejou lá antes de tudo, amados irmãos, antes dele mandar vir aí terra seca, porção de água, antes dele colocar animais sobre a terra, ele já havia planejado a minha vida e a tua vida. Então nós precisamos entender que nesses últimos dias o Senhor também está falando comigo e falando contigo, para nós estarmos apercebidos a respeito das Sagradas Escrituras, das Sagradas Letras. Está falando aí o próprio Abacuque, ele está dizendo, preste bem atenção o que diz Abacuque. Ele diz assim: eu Abacuque, eu estarei de guarda. Ele está esperando o Senhor falar com ele. Ele está dizendo assim: eu estarei sobre a fortaleza eu me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim e o que eu responderei quando for arguído. Nós precisamos entender, amados irmãos, que o Senhor, ele quer falar comigo, o Senhor quer falar contigo, mas nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, dar ouvido àquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós precisamos entender, amados irmãos, se nós não dermos ouvido àquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida, de maneira nenhuma nós vamos receber das suas benesses. Nós precisamos entender, amados irmãos, que, aleluia, talvez pelo meu milagre, pelo teu milagre, a gente vai ter que passar um longo tempo. A gente olha pessoas aí, amados irmãos, nas Sagradas Escrituras, nos dias de Jesus, nos dias dos apóstolos, que Jesus encontrou pessoas há 38 anos esperando um milagre. Aquela senhora do fluxo de sangue há 12 anos. A gente vê pessoas, amados irmãos, que tinha filhos endemoniados. O pai falou, desde criança, quando ele nasceu, acontece que o demônio, ele o toma e joga umas vezes na água, joga no fogo, e muitas vezes, amados irmãos, ele tem falado conforme aquela pessoa que estava coxa ali no templo, que estendeu a sua mão para pedir dinheiro, esmola, e Pedro e João, ele diz assim: não tem ouro, não tem prata, mas o que tem eu te dou, levante e ande no nome santo de Jesus de Nazaré. Diz que aquele era coxo desde o seu nascimento. Então, amados irmãos, o milagre meu e teu, ele vai acontecer no processo. Nós não podemos, amados irmãos, colocar fardos pesados em cima dos outros, sem que nós não queremos levantar nem com um só dedo. Assim fazem os fariseus, diz a palavra do Senhor, que os fariseus, os escribas, eles colocam feixes pesados, atam feixes pesados e colocam em cima dos outros, mas nem com o dedo eles querem levantar. A gente precisa entender que a minha luta, a tua luta é ombro a ombro. Nós precisamos estar cabeça a cabeça. A gente fala, não, nós vamos partir junto, porque quando aqueles homens saem à guerra, amados irmãos, quando o povo de Deus, a gente olha aí, em nome de Jesus Cristo, até mesmo nos filmes, a gente vê uma fileira do princípio ao fim, assim, cada um armado da sua espada para ir contra um outro exército, mas eles estão fileira a fileira, cabeça a cabeça. A gente precisa entender que a nossa batalha espiritual é a mesma coisa. Nós não podemos retroceder, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar junto um com o outro, falar assim: o Senhor tem orado, mas eu tenho orado junto com o Senhor tem aí clamado, mas eu estou também clamando junto com o Senhor. Eu estou orando para o Senhor se fortalecer, cada dia tem uma palavra melhor. Eu estou aqui em nome de Jesus Cristo também batalhando essa
causa, junto com o Senhor, nós vamos conseguir em nome de Jesus Cristo. Mas muitas vezes, amados irmãos, a gente coloca uma petição, mas a gente cruza os braços diante das circunstâncias, a gente coloca a nossa dificuldade, mas a gente não quer estar junto. Mas nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nós estamos verdadeiramente vivendo na época do fast food, mas para Deus, amados irmãos, nós temos que perder tempo, nós temos que nos entregar, porque se nós não nos entregarmos verdadeiramente, não haverá sucesso na minha vida ministerial, nem na nossa vida aqui. Aqueles que adoram em espírito e em verdade, não há sucesso na vida, amados irmãos. Nós precisamos a cada dia, porque muitas vezes, amados irmãos, nós temos comparado isso conforme um prato de comida, amados irmãos, mesmo que eu já tenha durante a minha vida toda, todos os dias comendo, vamos supor assim, 300 gramas ou meio quilo de comida, durante 52 anos da minha vida, eu já comi mais ou menos umas 10 ou 12 toneladas de comida, mas se eu deixar de comer o mês seguinte, eu vou morrer. Eu preciso continuar comendo. Assim também é a palavra de Deus, assim também é a palavra da cruz. Todos os dias, amados irmãos, nós temos que estar nos alimentando espiritualmente. Todo dia nós temos que colocar a nossa vida no Senhor. Todos os dias nós temos que orar, falar com Ele. Todos os dias nós temos que estar em comunhão. Todos os dias nós temos que expressar a Ele a nossa gratidão, aquilo que Ele tem feito por nós. Nós precisamos, amados irmãos, estar dando bom dia ao Espírito Santo, ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, de Jacó, dizendo que nós o amamos, nós queremos abraçar, nós queremos estar com Ele na companhia do nosso dia. Nós precisamos, amados irmãos, chamar Ele para a nossa proteção, para os nossos cuidados, para que Ele esteja abrindo portas, para que verdadeiramente Ele venha mandar um maná do céu, para que verdadeiramente a nossa saúde seja ali curada pelas suas mãos potentes. A gente precisa todo dia, a cada momento, a cada segundo, a cada instante, nós precisamos nos entregar, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar segundo a força do seu poder. A gente não pode retroceder, a gente precisa continuar nessa caminhada, a gente precisa continuar, aleluia, nos alegrando. Nós precisamos continuar a estar recebendo de Deus todos os dias de nossa vida. Então não venhamos retroceder, não venhamos nos desanimar, mas venhamos em nome de Jesus Cristo ir muito mais além, porque o Senhor, Ele quer fazer, Ele vai fazer, e nós vamos ver as maravilhas de Deus. Mas se nós, amados irmãos, nos entregar os pontos, de maneira nenhuma, amados irmãos, nós veremos vitória em Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, amados irmãos, que venhamos compreender o plano de salvação, que venhamos compreender a mão poderosa do nosso Deus. Deus está chamando a atenção, a minha, a tua atenção. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar falando com Deus: eis-me aqui, Senhor, eu preciso do Senhor, eis-me aqui, Senhor, escreve todos os dias o meu nome no livro da vida, esteja renovando, ó Pai, a minha aliança contigo. Eu preciso estar renovando, ó Pai, eu preciso a cada momento estar te adorando em espírito e em verdade. Aí as coisas vão acontecer e nós vamos ver as maravilhas de Deus. Amém? Pai santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós colocamos, ó Pai, a nossa vida no Senhor. Opera, Senhor, maravilhosamente, pois somente o Senhor pode fazer, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, com que nós venhamos, ó Pai, receber, Senhor Deus, da tua presença. Somente o Senhor pode, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, com que venhamos ter sucesso profissional, espiritual, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, familiar e matrimonial. Então, ó Deus, esteja, Senhor Deus, operando, Senhor, na vida dos teus filhos e das tuas filhas, ó Pai, que tem, Senhor Deus, dia após dia, Pai, estados, ó Pai, aleluia, diante da tua presença, Senhor Deus, se prostrando aos teus pés, ó Pai, clamando, ó Pai, inclinando as suas fontes, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, esperando, Senhor, no Senhor, ó Pai, porque somente o Senhor pode fazer, Pai. Somente o Senhor é a videira verdadeira, Pai, e nós somos os ramos. Sem o Senhor nada podemos fazer. Então, Senhor, ministra, Pai, nos nossos corações, na nossa mente, que sejamos uma bênção nas tuas mãos, ó Pai, dia após dia. Abençoa, Senhor, todos os meus amados irmãos na data desse dia, para que possam, Pai, experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Levanta as tuas mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam
Amém. Deus abençoe. Receba um abração do pastor Carlos, que o Espírito Santo de Deus esteja te envolvendo aí na data desse dia, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Tenha aí um dia maravilhoso. Até mais tarde nós estaremos aí em oração mais tarde. Se bem que mais tarde nós estaremos na Rádio Nova Sião. Eu conto com a tua presença, nós estaremos lá, fazendo parte lá, mais uma vez lá com o nosso professor Fernando Lopes, né, teólogo, professor Fernando Lopes, também o Júlio estará lá, também o pastor Daniel e o Glauber. Que Deus esteja abençoando a cada um dos irmãos, e nós estaremos lá juntos novamente, fazendo aquela programação lá, e contamos com a presença dos amados irmãos em nome de Jesus, amém? Então fica na paz, Deus te abençoe, até mais tarde, se Deus quiser, na oração, se Deus assim nos permitir, e também na Rádio Nova Sião. Que Deus esteja te abençoando em nome de Jesus, amém? Fica na paz, tenha aí uma boa quinta-feira, e que Deus esteja te renovando todos os dias de sua vida em nome de Jesus, amém? Fica na paz.